Perdeu para o rival com casa cheia e perguntou: mais fácil de chegar aqui e jogar contra o nosso rival, o São Paulo, com o melhor elenco. Vocês são malucos. Será que a torcida ficou maluca com as decisões de Abel Ferreira? E o Gabriel do Corinthians, que o Silvinho gosta muito, levou mais uma caneta no jogo de ontem e o pior é que a jogada terminou em gol. Marinho sofreu outro pênalti, mas dessa vez ele não virou um mortal, só caiu mesmo e também marcou. E o Peixe tá se acostumando com o carilismo, esta filosofia interessante. Quando você toma muito gol, você tá mais longe das vitórias, né? Então se o jogo tá 0-0, se eu fizer um gol eu ganho. Quem é que tá maluco nessa treta aí? Ai, meu Deus do céu. Manda um WhatsApp pra gente, 18991437891. Você viu que a gente já começou daquele jeito, né, Caio? Exatamente. Boa tarde, Mário. Boa tarde pra todo mundo aí de casa. Não tem muito o que falar, né? O Carille com a filosofia dele, o Abel numa situação meio delicada pelas posturas no clássico. O Abel pediu, pelo amor né? de Deus, São Paulo ganha de nós. Exato. A gente vai falar aqui, escalou um time reserva. Escalar time reserva em clássico não dá pra concordar. Não dá. Esquece. E o Corinthians, no finalzinho, levou um gol, mas mereceu perder o jogo, inclusive, porque o Flamengo foi melhor. O Corinthians é acovardou ali dos 35 pra frente. Sim. O Corinthians não passou do meio campo no segundo tempo. O Flamengo mereceu a vitória, jogou bem melhor. Também acho. Bom, a gente começa com o São Paulo, que derrotou o Palmeiras no Allianz Parque. O Abel escalou mal o time, pois o time reserva e o Tricolor aproveitou a oportunidade para se afastar do Z4. Bora! O São Paulo abriu o placar do Choque Rei aos 24 minutos de jogo. Luciano desviou no alto e Gabriel Sara ficou com a sobra. Ele arrancou, foi para cima da marcação e soltou a bomba. Lindo gol, 1-0. E o Tricolor matou o jogo aos 16 minutos da segunda etapa. Patrick de Paula entregou a paçoca. Luciano aproveitou, arrancou e chutou. O Everton falhou e acabou aceitando. Fim de jogo, São Paulo 2, Palmeiras 0. Muito mal o Palmeiras ontem. São Paulo, Rogério Ceni escalou o time que ele podia escalar. Eles foram preparados para jogar o time titular. Chegou lá, foram surpreendidos pelo time reserva. E vou te falar que a postura do São Paulo também surpreendeu. Não foi só a do Palmeiras, claro, negativamente, e a do São Paulo positivamente, né? O São Paulo foi pro clássico com sangue no olho para ganhar mesmo, né, Mário? Eu acho que tava meio que nos jogadores, acho que a pré-eleição deve ter sido muito enérgica do Rogério para falar, pô, vamos calar a boca dessa galera que tá falando que a gente não pode vencer um clássico contra o Palmeiras. Todo mundo falou que é da Palmeiras e era óbvio que o favoritismo ele era do Palmeiras, mas a gente imaginava um Palmeiras com o Rony, com o Dudu, com o Rafael Veiga, com o Gustavo Scarpa principalmente, e não foi isso que aconteceu. Aí o São Paulo, acho que conseguiu impor o seu jogo, dominou o meio-campo, dependeu também de erros individuais do Palmeiras, do Patrick de Paula, por exemplo, e conseguiu uma vitória muito importante. Acho que foi um jogo merecido que o São Paulo foi melhor. Falando em pré-eleição, eu acredito muito, Caio, naquela história de que, os caras estão tirando a gente, estão pondo um time reserva para jogar com a gente. Sim. Isso também estimula, pode ter né? estimulado os caras, né? E o Rogério Ceni nunca perdeu para o Abel Ferreira, nenhum jogo. Desde o Flamengo, agora também no São Paulo. Ainda tem um tabuzinho aí que estava em jogo. Por que o Abel foi mais cedo pro vestiário? Ele falou que foi para não ser expulso. E ele é um cara muito assim, muito enérgico, né? Na moral. Ele fica nervoso, né? Mas enfim, acho que o Palmeiras com o time titular era favorito e é um time melhor, mas o Palmeiras de ontem cheio de volante, com pouco meio campo para criar, o São Paulo dominou e dominou bem. Acho que vai dar um gás pro São Paulo para as próximas rodadas. Vencer um clássico é sempre bom. Falando em mexer mal, o Corinthians ontem. O Silvinho mexeu mal, o Corinthians foi derrotado, o Flamengo apertou até o fim do jogo, principalmente no segundo tempo, depois que o Michael entrou, aí não teve jeito. Marcou o gol da vitória nos acréscimos, dá uma olhada. Depois de muita insistência, o Flamengo conseguiu marcar contra o Corinthians. O gol só saiu aos 49 do segundo tempo. Rodinei fez uma linda jogada pela direita e cruzou na área. Bruno Henrique subiu só e cabeceou para marcar. Fim de jogo, Flamengo 1, Corinthians 0.
Meu companheiro, eu achei que ontem, no primeiro tempo, até achei que ia dar um empatezinho legal, ia ser um jogo bacana. Segundo tempo foi o Cássio contra o Flamengo. Foi isso mesmo. O Flamengo escalou o time reserva também, né? Parece que foi meio combinado com o Palmeiras, mas ele também colocou o time reserva. Acho que o grande destaque do jogo de ontem, fora o gol do Bruno Henrique, que foi um lindo gol, uma jogada brilhante do Rodinei, foi o Thiago Maia para mim no meio campo, Mário, e o João Gomes no ataque, né? Jogou demais, cara. É uma joia aí da base do Flamengo. 20 é um anos. que tá surgindo. Joga muito. E o Thiago Maia, emprestado pelo Lille da França, é um cara ali meio que para compor elenco no Flamengo, mostrou que o Renato pode contar com algumas peças caso ele precise, até para esse jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Flamengo superior o jogo todo, acho que o primeiro tempo foi um pouquinho mais equilibrado, o Renato Augusto teve uma chance, o Roger Guedes também deu um chute para fora, mas segundo tempo foi só Flamengo. O Flamengo pressionou demais, muita bola alçada na área, o Corinthians não passou do meio campo, basicamente isso. E aí o gol acho que foi merecido. O Flamengo mereceu vencer mais o jogo ontem do que o Corinthians. Renato Augusto entrou no segundo tempo cansado, jovens. Segundo tempo entrou cansado, aí o Silvinho bateu uma luz na cabeça e falou pro Luan. E não fez nada. O Luan, ele pegava na bola, ele ficava recuando a bola. É impressionante, cara. Inacreditável. É inacreditável o que acontece com o Luan. Parece que, eu não sei, parece que é vontade mesmo, sabe? Eu acho que não é querendo fritar, não, porque eu acho que ele merece chances. Tem jogador jogando pior que ele no elenco, mas toda vez que ele tem oportunidade, ele é aquele cara que parece que tá com displicência. É essa a impressão que dá na gente quando a gente tá vendo o jogo e o Luan entra. Bora falar do Santos. O Santos não vai cair! Eu já falei aqui quando era o estúdio velho. Agora no estúdio novo vou falar de novo. Não vai cair. Venceu o Chapecoense em casa, o Marinho marcou, não deu cambalhota. Ufa! Respira o Santos, põe na tela. Aos 23 minutos de jogo, Marinho sofreu pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e converteu. Bola de um lado e goleiro do outro, 1-0. E aos 39 do segundo tempo, o Santos matou o jogo. Gabriel Pirani cruzou de primeira e Marcos Guilherme apareceu sorrateiro para guardar. Fim de jogo, Santos 2, Chapecoense 0. 41 pontos, tá 4 para chegar na margem de segurança de não cair para a Série B. O Santos segue a vida. Já tá um pouco mais tranquilo agora, já dá para imaginar o Santos já pensando no ano que vem, na reformulação do elenco para a temporada, mas ainda tem jogo, tem que garantir, obviamente, né, Mário? Mas o jogo de ontem, quem pensa que pegou lanterna, já rebaixado o Chapecoense, não foi um jogo tão fácil não. Fez 1-0, depois a Chapecoense foi para cima, o João Paulo fez 2 ou 3 defesas muito complicadas, uma delas de mão trocada, uma baita defesa. Acho que o João Paulo é uma das grandes surpresas dessas últimas temporadas do Santos aí, na passada e nessa também, mas nessa ele criou mais corpo, vem sendo o principal goleiro do elenco, vem salvando muito o Santos, apesar das dificuldades, e aí o Santos faz o segundo gol já para liquidar a fatura e conseguir a vitória, né? Teve ainda uma bola no travessão do Marcos Guilherme, foi bem no ângulo, uma bola de esquerda linda também, que quase entrou, mas o jogo foi difícil, foi um jogo complicado para o Santos. Uma vitória que dá mais tranquilidade, né, Mário? Que deixa o Santos bem encaminhado para pensar até Sul-Americana, até em outras possibilidades aí e excluir um pouquinho a questão da zona de rebaixamento. Bora lá então, vamos faturar? Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo muito mais aqui no nosso SBT Esporte, não sai daí. A gente está de volta aqui no nosso SBT Esporte. Está tudo novo para nós aqui, meu filho. Vamos falar que a terceira década para um jogador de futebol é crucial. Muitos acabam aí aposentando por causa do baixo rendimento físico. Em 30 anos, um time de futebol pode ir do rebaixamento à glória. E hoje a gente vai falar sobre os times de São José do Rio Preto que muitas vezes você acompanhou aqui na tela do SBT Interior. Rio Preto é conhecida no meio esportivo, principalmente no futebol, como uma cidade que exporta atletas para grandes times. Fundado em 1919, o Rio Preto Esporte Clube, o Jacaré, foi o primeiro time da cidade. O estádio hoje conta com capacidade para 35 mil pessoas e foi inaugurado em 1968. Uma das equipes mais tradicionais do interior do estado, passou a maior parte de sua história disputando o Campeonato Paulista da Série A2.
Nesses últimos 30 anos, foram várias conquistas. Os acessos de 94, campeão 99, da Série A3, o acesso do Rio Preto em 2007 para a Série A1, onde chegamos na elite. E em 2016 voltamos para 2, um campeonato bem forte. E aí você tem grandes histórias, inclusive feminino, campeão brasileiro, bipaulista, né? Que levou o nome do clube para todo o Brasil. Momentos que foram transmitidos na tela do SBT Interior e que o ex-diretor acredita que, apesar das dificuldades que o time enfrenta atualmente, pode recomeçar uma nova trajetória. Espero que seja breve. O pessoal que venha gerir o clube, independente de quem seja, realmente leve a sério tanto o futebol, o amador, uma nova parceria com o feminino, né? Onde tirar as crianças da rua, fazer formação de crianças ótimas, futuros jogadores, futuros talentos do futebol brasileiro. Se recomeçar é a palavra de ordem no Rio Preto, as meninas do Realidade Jovem estão ressignificando o trajeto. Caminho que já foi trilhado pela melhor jogadora de futebol do mundo. Foi neste campo simples, localizado na região norte de Rio Preto, que muitas jogadoras de futebol suaram a camisa, passaram dificuldade e hoje estão em grandes times espalhados pelo mundo. Já ouviu falar da Marta? 6 vezes considerada a melhor jogadora do mundo pela FIFA e a maior artilheira da história das Copas do Mundo? Pois é, esse furacão do futebol feminino passou por Rio Preto em 2003. Na época, a Doroteia era a técnica do time e se recorda da jogadora e tantas outras que também treinaram neste campo. Depois do Vasco, ela acabou vindo para cá, né, através de outras meninas que também vieram. Ela teve essa passagem aqui em 2003 com a gente, mas também só ficou esse ano. Aí daí já foi embora, né, para fora do país. Então, assim, para a gente é muito importante. Para quem lembra da passagem dela por aqui, é muito importante. O time já foi Juventude, passou pelo Rio Preto, América e hoje é o Realidade Jovem. Já levou a cidade de Rio Preto a lugares altos com o bicampeonato paulista, campeãs brasileiras e ainda exporta jogadoras para grandes times. E a gente quer ainda continuar com essa, sabe, com tudo isso, continuar levando o nome da cidade, né, continuar com o apoio aí do pessoal da cidade, da prefeitura inclusive da cidade. E, se Deus quiser, a gente vai buscar essa vaga de volta que a gente perdeu. Veterana aos 39 anos, Suzana acompanhou a trajetória do time. Conviveu com atletas que hoje são destaque e se orgulha em levar o nome de Rio Preto por meio do futebol feminino. Nós somos capazes, assim como o masculino, nós somos capazes de estar dentro de campo jogando. Antes tinha uma barreira falando que tinha que diminuir a trave para a mulher, o campo tinha que ser menor. Só que a gente provou que a gente consegue, independente de tamanho, do que for, que nós somos vitoriosas, merecedoras de estar onde nós estamos. Um local marcado por partidas importantes, como amistosos da seleção brasileira e até o Rei Pelé, que pelo Santos já jogou em Rio Preto. Entre tantas lembranças, o historiador e torcedor do América, Fernando Marques, se recorda de um momento curioso, ainda no antigo estádio Mário Alves Mendonça. Eu estava lá naquele jogo quando supostamente pegou fogo atrás dos pneus do Campo do América, que não sei se vocês sabem, tinha uma delegacia de polícia atrás, puseram fogo nos pneus e justamente uma turma de futebol, que era da turma de futebol do meu pai, que depois eu fui fazer parte do racha, fui presidente muitos anos, que era o Clube dos 18, que a gente chamava, fizemos o racha de manhã para poder assistir o jogo à tarde. Todo mundo tomou chopp e foi, chegou atrasado, foi subindo. Alguém resolveu, porque viu aquela fumacinha e disse, fogo! Pra quê? Que bancada abriu. Caindo gente para baixo, precisou o jogador Pelé levando os jogadores. Eu estava lá nesse dia. Considerado um dos times mais importantes do interior, para os torcedores que sonham em ver o time renascer, ficam as boas lembranças que o Mecão já proporcionou. O América é igual Charlie Chaplin, Mazzaropi, Tarzan. Essas pessoas não estão mais aqui, mas você lembra, você sabe disso, né? Foram grandes. Então, é como isso, uma história de um período. Tá? Então não pode dizer assim, porque não está brilhando agora, não. Como esse que eu digo que morreram. Eles morreram, mas a sua obra ficou. E o América de Rio Preto
Você não pode contar a história de futebol paulista, futebol brasileiro, sem falar no América de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, que tem uma história incrível com o esporte, né, Caio? Incrível, não tem nem o que falar, principalmente do próprio América, né, que ficou na elite do Campeonato Paulista por décadas, muito tempo, revelou muitos jogadores e enfrentou grandes equipes, né? A gente teve Pelé jogando em Rio Preto, o próprio Zico falou que jogou aqui próximo, mas passou por Rio Preto também durante um período quando era jogador Jogos ainda. amistosos da seleção brasileira aqui em Rio Preto. Exato, amistosos da seleção brasileira. Então, assim, é muito legal. E, assim, não é porque agora a gente não tem o time com a força que deu errado no passado. No passado deu certo e aí depois vieram outras gestões que acabaram acontecendo tudo isso. Mas é triste. A gente não pode deixar de falar também, Mário, que é triste de ver uma cidade como Rio Preto, tão desenvolvida, tão grande, uma cidade que poderia atrair investidores, não ter um time de futebol, pelo menos na elite do Campeonato Paulista. Eu acho que é uma coisa que a gente gostaria muito de ver, assim como Araçatuba, assim como Presidente Prudente. Eu acho que são cidades que têm portes para ter grandes equipes. A gente vê isso dando certo em cidades pequenas, né? Por que não também não nas cidades que são referência aqui da região? Concordo 200% com você, meu companheiro. O que é isso? É triste. Tomara que dê certo nos próximos anos aí, que apareçam investidores, porque história tem, né? Você colocar uma camisa do América feita para a temporada atual, de repente um time legal para vender, para atrair investidor, cara, vende igual água, igual a Associação Esportiva Araçatuba, são times tradicionais que têm muita história, e no futebol a história, felizmente, ela é valorizada, né, pelos torcedores, e isso é muito legal. Bora falar de um dos jogadores com maior identificação com a torcida, que vai deixar o Novo Horizontino. O Meia Pereira, de 33 anos, ele não faz mais parte dos planos da comissão técnica para a próxima temporada. O contrato dele termina no próximo dia 30 e entre idas e vindas, o Meia soma 5 passagens pelo Tigre. A primeira foi em 2014, na Série A3. Ele disputou a Série A2 de 2015, a Série D do Brasileiro do ano passado e a Série C deste ano. Foram 90 jogos com a camisa do Novo Horizontino e 31 gols marcados. Então tá aí, fazendo história o Pereira e não tá fazendo mais parte da história a partir do ano que vem. Reformulação, né, de elenco, normal. Agora a gente vê isso acontecendo durante o período. Alguns jogadores vão chegando, outros vão saindo. O Novo Horizontino já tem agora um Campeonato Paulista para pensar daqui a pouco menos de 2 meses aí, que já começa. Tem a questão também do Brasileirão da Série B, então vai ter que montar um time bastante competitivo. Acho que é natural, mas assim, a história fica como a gente estava falando dos clubes, né, Mário? O Pereira foi um cara que marcou a época, ajudou o Novo Horizontino nos acessos e tem que ser lembrado também, assim como o Cléo, assim como jogadores que são do Novo Horizontino, que também tem muita qualidade, que ainda estão nesse elenco para a próxima temporada. Bora de WhatsApp? Bora. Vamos lá, vamos de WhatsApp aqui. Paulo Castro de Araçatuba, salve Maricaio. Ufa, o Palmeiras ajudou o São Paulo ontem entrando com o time reserva. Obrigado, Abel. Abraço, Paulão. O torcedor de São Paulino tá bem assim também, né? Tranquilo. Pô, salvou também. Salvou a lavoura. No caso do Corinthians, nem com reserva deu certo. Mas, só lembrando que, o Juventude venceu a 3ª seguida e hoje tem Bahia Sport. A coisa não tá tão assim, acabou não. Não. Tem água pela ponte ainda. O Johnny Gomes de Rio Preto, Flamengo campeão da Libertadores 2021. Vai vir forte, hein? Vai vir forte. O time é realmente muito competitivo. Essa hashtag aqui é saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Que é isso? Flamenguista tá otimista. Tem que estar mesmo. O time é bom. Boa. O Eduardo Mendonça, São Paulo estava bem focado no jogo. Se o Palmeiras entrasse com os titulares, iria perder também e ficar com a moral ainda mais baixa para a final da Libertadores. Eduardo, não é bem assim, meu. A gente não dá o Eduardo de Mendonça, perdão. Eduardo, calma. Não é bem assim. Não dá pra gente saber como seria o jogo, mas o fato é que o São Paulo entrou muito mais antenado do que entra normalmente nos jogos. Eu acho que aprendeu a lição com o Flamengo, né? Porque foi um baque ali, que entrou em ritmo de treino e depois, na hora que viu, já estava 2-0. Mas o William Bigode, no intervalo do jogo, ele deu uma entrevista para a reportagem que está fazendo a cobertura do jogo, falando que o time não tinha treinado com aquela formação ainda. É o primeiro jogo com aquela formação. Sim. Então, e o Abel ele faz muito isso, né? Ele muda muito a formação dos times, né? Bora. Mas São Paulo foi bem. O Leonardo de Tarabai, ou Tarabai, né? Tarabai.
É isso, vou falar o nome certo, Tarabai. O Corinthians ficou maluco, aqui é Mengão. Um abraço pra vocês e para o Bruno Henrique. Bruno Henrique ontem que tava falhando o joelho dele ontem. Outro patamar, né, Bruno Henrique? Aqui, ó, o joelhinho dele aqui, ó. Mas o do Corinthians deu sorte que os adversários diretos todos perderam, né? Red Bull, Bragantino, Fortaleza e Internacional. Fortaleza então, não perdeu, muita coisa. tomou um vareio Levou um vareio de bola. Levou um vareio de bola do Ceará. 4-0. Tem isso, tem isso. Vina fez 2, né? Tem isso. Jogou muito o Vina, né? Jogou muito. Sensacional. Vambora, então? Confere tudo aí no nosso tela2.com.br. Amanhã tem mais, meu filho, aqui no nosso SBT Esporte. Tamo junto. Valeu, até amanhã. Sextou, hein? Amanhã, hein?